A paz do Senhor aos amados irmãos, quem vos fala é pastor Alcides. Estamos aqui nesta manhã de bênção, dia de eleição, mas dia que a nossa igreja está sem escola bíblica dominical. E hoje seria a primeira lição bíblica. Tema da nossa lição, hoje, Ezequiel, o atalaia de Deus. O textuário diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, é o nosso texto áureo. A verdade prática, além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Então, tendo como alusão o livro do profeta Ezequiel, temos este trimestre final de 2022 para estudarmos um pouquinho a vida do profeta, entendendo que temos como base a nossa leitura bíblica em classe, o capítulo 3 do livro do profeta Ezequiel, do versículo 16 ao 21, e o verso de número 27, que diz assim: e sucedeu que ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu, da minha boca ouvirás a palavra, e o avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, não avisando tu, não falará para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida? Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se o avisare, o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhante quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e a sua justiça que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu o justo, que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhe dirás: assim diz o Senhor, quem ouvir ouça, e quem dizer de ouvir deixe, porque casa rebelde são. Nós temos elementos do profeta Ezequiel que se destacam aqui. E quando estudamos o livro de Ezequiel, nós vamos ver a estrutura do livro. A estrutura apresentada que vai dar vazão a nós nesta manhã. O objetivo da lição é apresentar a estrutura do livro de Ezequiel, identificar o profeta como a sua chamada, também explicar a expressão atalaia. Então vamos se conscientizar nesta manhã, apresentar e compreender que o livro de Ezequiel tem uma conexão muito forte com o livro do Apocalipse. Eles se entrelaçam. Muitas das visões do livro de Ezequiel é apresentado claramente no livro do Apocalipse. Agora não mais numa visão coberta, mas descoberta, claramente, para que nós possamos aprender. Temos na lição, na introdução dela, dizendo assim: as 13 lições
do presente trimestre foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel. Por que é importante estudar o estudo desse livro hoje? Primeiro, porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus. Então, uma das doutrinas bíblicas fala sobre soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Entendendo que nada sai da mão de Deus, do curso de Deus. Deus está sempre no curso de tudo. Não importando o que as nações façam, nada sai do controle de Deus. Deus sabe tudo. Segundo, porque o livro nos leva à avaliação contínua sobre o relacionamento com Deus. Então, todas as vezes que nós estamos lendo o livro do profeta Ezequiel, ele vai trazer a nós a avaliação contínua nossa com Deus. Ler o profeta Ezequiel, você vai ver que Deus sempre está tentando trazer o ser humano para perto de si. A presente lição trata da responsabilidade dos atalaia, constituído por Deus ontem e hoje. Então, entendemos que quando Deus chama um homem para o serviço cristão, Deus não chama para que ele fique do jeito que ele quer, mas como portador de uma palavra, ele tem a incumbência de colocar o ser humano no prumo ou no caminho certo. Ele tem a obrigação de falar a verdade, sempre, sempre. Então, dentro do livro do Ezequiel, nós vamos estudar também. Ezequiel é uma coleção de oráculos divinos que foram entregues ao profeta durante 22 anos, pelo menos. Isso se considerarmos a data da primeira visão que o consagrou como profeta e o último oráculo que foi lhe entregue, quer dizer, a última revelação que foi lhe entregue. Estamos falando do ano 593 a.C., quando Ezequiel foi constituído como profeta. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 a 3. E o último registro que mostra a data que recebeu a palavra de Deus, que é no ano 571 a.C. Você viu que eu falei 593, depois 571. Na visão do Antigo Testamento, os anos são contados ao contrário. Então o maior vem primeiro e o menor vem depois, porque os anos foram cessando até chegar o zero, no qual Jesus nasce, tá certo? Pois Jesus é a divisão dos anos. Qual o sentido do estudo do profeta para os nossos dias? Podemos apresentar pelo menos 4 razões para nós estudarmos o livro do profeta Ezequiel. Primeiro, levarmos a refletir a respeito da soberania de Deus sobre a história de Israel e das nações em geral. Segundo, permitir-nos fazer uma avaliação contínua sobre a presença de Deus em nossa vida espiritual. Então, lendo o livro, nós vamos fornecer, vamos conseguir entender, permitir avaliar as nossas vidas espiritualmente. Terceiro, fornece-nos algumas informações sobre a vida futura. Então, é um livro profético, escatológico, fala das coisas futuras. Veja que capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel fala sobre a visão do vale dos ossos secos, registrando para aqueles que estão ali a visão de que Israel era aquele osso seco. Ele foi juntados, depois colocado veias, carnes, e ao final o sopro do Espírito. Veja, ele se torna em pé, mas não está vivo. Eles estão vivos, colocado em pé novamente. Isso fala da restauração humana e como nação em Israel.
cumprindo-se a profecia do profeta Isaías, no capítulo 66, versos 6 a 8, que diz: poder-se-ia nascer uma nação num só dia, mas Sião deu à luz. Então, fala disto, quando Israel é restaurado. Isso é escatologia, vida futura. Aproxima-nos de um livro muito difícil, com poucos estudos específicos disponíveis sobre eles. Então, nós vamos ver que o livro, por ser escatológico, ele é muitas vezes estudado de maneira errônica, de maneira que muitas pessoas trazem por literal e a coisa é figurativa, é figurada. É uma figura de linguagem muitas vezes, tá certo? Então, o tema selecionado está organizado em 13 estudos, abrangendo 16 capítulos, parciais ou completos. Então, nós vamos estudar 13 lições. Mas do livro completo do profeta Ezequiel, vamos estudar somente 16 capítulos, parcialmente, e alguns o capítulo inteiro do profeta. O objetivo de Ezequiel é apontar a profanação de Israel contra Deus, justificar o exílio e a destruição do templo e de Jerusalém, Samaria ou Jerusalém, Israel ou Judá. O reino do norte já havia terminado, ok? Então as 12 tribos já estavam no primeiro exílio, nós chamamos do exílio assírios. Então as 10 primeiras tribos já estavam sendo conquistadas, só restavam as últimas 2 tribos, o reino do sul, mas mesmo assim se encontrava com problemas de idolatria, da mesma forma que o reino do norte, que foi destruído por causa da idolatria. Então, veja que o profeta vai trazer muitos argumentos. Ezequiel, como disse o livro, ele era sacerdote. Capítulo 1, verso 3 do livro vai nos apontar isso. Capítulo 3, verso 1, vai dizer sobre o profeta como sacerdote da casa de Deus. Então, vemos aí que ele tem pelo menos 2 funções. A primeira função, como sacerdote. A segunda profissão dele, ou sua chamada, é também sacerdote. Versículo 3 diz: e veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus. Então, ele vinha de uma descendência ou de uma linhagem sacerdotal. Ok? Vemos aí que esse é a primeira origem. Então, a palavra-chave que nós vamos estudar hoje é sobre atalaia. Ok? Então, primeiro subtópico, ou a primeira tópico, diz sobre o livro de Ezequiel. Primeira parte diz: essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém. Do templo é ocupado os primeiros 24 capítulos do livro. Nessa parte, esta é a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel. Entendendo que Ezequiel é chamado antes da destruição. Então, os primeiros 24 capítulos do livro de Ezequiel se passa antes da destruição. Antes que o povo fosse conquistado pelo rei babilônico. E aí, indo para o cativeiro babilônico. Quando recebeu a visão da glória de Deus, os discursos desta primeira parte do livro são predominantes de ameaças e juízo contra a prostituição, a idolatria do povo. A mensagem traz uma série de advertências aos falsos profetas, aos reis de Judá e aos sacerdotes. Havia uma grande corrupção e ele, como sacerdote,
de linhagem, estava ali no meio destes homens, homens que vestiam as suas vestes sacerdotais para enganar o povo. Eles estavam colocados ali. E quando o profeta Ezequiel tem a primeira visão, você viu aí, logo quando Deus o chama, veio a palavra do Senhor a Ezequiel. Quer dizer, Deus já começa a dizer a ele, a mostrar, a ter uma visão. Veja que os 24 primeiros capítulos são entregues ao profeta antes da destruição. Nessa primeira parte, a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel, quando ele recebe a visão da glória de Deus. Veja, ele vê os 4 animais com uma aparência, a mesma visão que depois você vai ter lá no livro do Apocalipse, a mesma visão que você vai ter lá no livro do profeta Daniel. Então você vai ver que se confrontam ou se concordam os livros de Daniel, Ezequiel, Apocalipse, para que você veja a visão profética do livro. Os discursos são predominantes de ameaças e juízos de forma simbólica, como por exemplo, a representação do cerco de Jerusalém com modelos de argila e uma panela de ferro, que nós vamos encontrar no capítulo 4. Versos 1 ao 3, os 40 dias, do verso 4 do capítulo 4 até o verso 6. E as visões do capítulo 8 a 11 revelam as práticas abomináveis, o livramento do justo e a morte dos profanos. A mensagem traz uma série de advertências aos falsos profetas, aos reis de Judá e aos sacerdotes. Como eu disse, os reis estavam andando na sua própria vida. Os sacerdotes eram corrompidos e corruptos na sua forma de adoração a Deus. Segunda parte do livro vai nos levar do capítulo de Ezequiel, no capítulo 25 ao capítulo 32. Depois do pronunciamento do juízo contra Judá e Israel, os oráculos divinos são direcionados contra as nações vizinhas: Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. Deus começa a falar sobre as nações que estão em volta de Israel. Isso revela que Jeová ou Javé não é somente Deus de Israel, mas também de todas as nações, soberano em todo o universo. Deus estava mostrando claramente a sua soberania ao profeta Ezequiel, dizendo a ele que ele não julgaria somente o seu povo, o povo que ele tinha escolhido para mostrar a ele as nações, mas ele estava olhando para todas as nações. Das 13 datas no ano, do mês e dia em que o oráculo divino foram entregue ao profeta, 7 estão na segunda parte do livro, conforme mostra a tabela anterior. Essa informação revela que o oráculo não foram entregue ao profeta na ordem que está registrado no livro. Então, entenda sempre, quando você vai estudar a Bíblia, ela não está escrita cronologicamente. Mesmo os livros que você possa estudar, este não pode ser colocado como se entendendo o capítulo 1, 2, 3, 4, que esses capítulos são segmentos de datas. Não são diferentes. Sempre quando estudamos a Bíblia Sagrada, não podemos colocar ela numa ordem cronológica, pensando que por causa que um livro está aqui e o outro está depois, esse livro vem depois. Muitas vezes não. O próprio livro, quando nós estudamos, temos que entender que ele também não é feito numa ordem cronológica, mas numa ordem revelativa. Deus vai revelando ao profeta e ele vai escrevendo.
não importa se isso vai acontecer antes ou depois, importa é que ele entenda a visão e transmita a visão ao povo que o lhe escuta. Esse é o único caso do profeta do Antigo Testamento em que o livro não tem ordem cronológica. Jeremias também o faz. Jeremias também não é em ordem cronológica. Veja que, mesmo que você imagine que o capítulo 20, 25 está no mesmo sentido, muitas vezes não está. É uma ordem cronológica de Deus. Deus é que faz. Por isso que quando você vai estudar o Apocalipse, muitas pessoas se confundem, entendendo de modo, às vezes, não claro, algumas visões que estão ali. Entendendo que, porque está lá no capítulo 8 ou 9, isso vai acontecer de uma forma lá na frente, ou depois do arrebatamento, e algumas coisas já estão acontecendo. O Apocalipse já está acontecendo na vida do mundo e do ser humano. E muitas vezes o ser humano está desapercebido daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, primeira parte fala isso. Segunda parte vai do capítulo 25 ao capítulo 32. Então, terceira parte do livro a estudarmos é do capítulo 33 ao capítulo 39. Nós estamos numa visão, a aula introdutória do livro do profeta Ezequiel é esta. Ela é importante porque ela dá uma visão geral do livro. Então, capítulo 33 ao 39 fala do retorno dos judeus das partes do mundo até para de volta à sua origem. Capítulo 33 ao capítulo 39, nós vamos estudar o retorno profético de Israel. São profecias espirituais de toda a casa de Israel. As profecias do capítulo 38 e 39 falam da invasão e da derrota de Gog e o seu bando à Terra Santa. Veja que o capítulo 37 originalmente fala da restauração. Isso aconteceu em maio de 1948. Ok? Quando Israel volta a ser uma nação. Mas o restante, capítulo 38 e 39, já se passaram desse tempo mais de 70 anos. E ainda ela não foi totalmente cercada a Terra Santa. O livro Ezequiel termina com a visão do novo templo e da redenção para Israel e toda a humanidade, como resposta da invasão. Ezequiel do capítulo 40 e o verso 48. Veja que, se nós formos dividir a terceira parte e a última parte, nós vamos ver que nós vamos encontrar do capítulo 33 a 39 uma visão da restauração, a notícia da queda, e depois da restauração, não a volta, como eles voltaram depois do cativeiro babilônico, não é? Que voltaram em 3 partes, de 3 vezes eles voltam a Israel. Não, eu falo da restauração como nação, porque mesmo eles voltando a Israel, eles ainda não eram uma nação. Eles ficaram por muitos anos sem ser uma nação. Vários anos. Desde a sua saída do cativeiro babilônico, Israel não era uma nação livre. Ele estava na sua casa, mas não eram livres. Eles foram governados pelos medos persas, depois eles foram governados pelos romanos, eles foram governados pelos ingleses. Enfim, Israel teve a sua governança dirigida por outro país, mas quando chega 1948, a ONU, junto com os seus homens de confiança, eles voltam, os seus delegados, eles voltam a trazer a origem daquilo que eles precisavam. O que eles precisavam? Cumprir-se a profecia do profeta Ezequiel do capítulo 37. Parte delas foram cumpridas ali.
A outra parte se cumprirá ao final da grande tribulação, Veja que essa introdução do livro do profeta Ezequiel, da lição de número 1, das 13 lições que vamos fazer, ela é tão importante por causa dessas visões claras. Esta literatura apocalíptica do profeta Ezequiel, do Antigo Testamento, ele demanda a várias coisas. Ele demanda o retorno dos 70 anos, mas ele vai mais além. Ele vai a anos, 1548 anos depois do nascimento de Jesus. Israel é tornada de novo uma nação, um governo de novo. Mas este livro, ele é tão forte, tão tremendo, que ele vai falar da grande tribulação, mas ele também falará do milênio, tá certo? É um livro extremamente escatológico e assinala o ponto inicial. Veja que as profecias de restauração de Israel, no capítulo 31, verso 1, ele é decisivo a dizer ao povo que eles estavam ali por motivo justo. Cativeiro que eles iam estar passando. Ezequiel estava dizendo, é por causa da mesma coisa que as 10 tribos já foram. O reino do norte já foi, agora vai ser o reino do sul. Mas eles não aceitaram, eles não mudaram a sua vida, foram ao cativeiro. Aí Deus lança a segunda parte, e depois a terceira parte da restauração, através do capítulo 33 ao 39, falando da restauração e também daquilo que iria acontecer, que novamente eles iam ser cercados, capítulo 38 e 39. Mas essas nações seriam destruídas. Aí dá-se início aos últimos capítulos de Ezequiel, falando do milênio e de tudo que tem. Vamos aí, então, ampliar. O livro do Ezequiel foi um profeta e um sacerdote que, durante o cativeiro babilônico, viveu entre os exilados judeus. Eles e os seus companheiros foram separados do templo, de forma que muitos da sua profecia estão relacionados ao templo e o seu significado, como símbolo da presença de Deus e de Israel. Sua pregação abordava múltiplos assuntos, trazia um cativante repertório de imagens, onde se descreve tantas experiências pessoais como a expectativa, lendo para o futuro. Amplie mais o seu conhecimento, lendo algumas enciclopédias. Nós temos aí alguns livros da CPAD que pode agregar a você, meu irmão. A Enciclopédia Popular da Profecia Bíblica, editada pela CPAD. É muito bom para que você possa trazer mais coisas. A igreja é a convocação do profeta Ezequiel para um despertamento espiritual. Ok? Vamos aí algumas coisas que podemos agregar para auxílio teológico para você. Primeiro, 7 características que assinalam o livro do profeta Ezequiel. Vamos ver algumas características que assinalam isso. Contém um grande número de visões surpreendentes, de parábolas arrojadas e de ações simbólicas excêntricas como meio de expressão da revelação profética. Então, quando você lê as parábolas de Jesus, você vai ver que lá atrás o profeta Ezequiel também já expôs essa figura de linguagem. Segundo, seu conteúdo é organizado e datado com cuidado. Registra mais datas do que qualquer outro livro. Como disse, 23 relatos de datas, para que você possa confrontar e ver que algumas visões são antes daquela que você está estudando. 2 frases características ocorrem do começo ao fim do livro. Essas são: então saberão que eu sou o Senhor. Essa expressão
é dita 65 vezes, ok? Com suas variantes. Quarto, Ezequiel recebe de Deus, de modo peculiar, o nome dos filhos do homem e Atalaia. Filho do homem e Atalaia. Este registro também, quinta coisa, este livro registra duas grandiosas visões do templo. Uma delas mostra profanado e à beira da destruição, entre o capítulo 8, verso 11, e a outra, purificado e perfeitamente restaurado, do capítulo 40 ao verso 48, fala da restauração do templo, ok? Sexta coisa que nós encontramos no livro, mais do que qualquer outro profeta, Ezequiel recebeu ordem de Deus para identificar pessoalmente com a palavra profética, expressando através do simbolismo profético. Então, entendemos que 6 coisas já falamos. Sétima, Ezequiel salienta a responsabilidade pessoal do indivíduo e a sua responsabilidade diante de Deus. Pai do Senhor, irmã Marta, Deus abençoe, irmã Marta Santana. Veja que essas 7 características especiais do profeta Ezequiel e do livro do profeta Ezequiel são para assinalar aquilo que nós pensamos. E a última é de modo especial. De modo especial. Quer dizer para nós da nossa responsabilidade. Veja que o profeta é chamado por uma responsabilidade. Qual é esta? Pessoal, aquilo que você recebe, seu indivíduo, e a sua responsabilidade diante de Deus. O que você é diante de Deus. Diante das pessoas, aquilo que Deus te entrega e que você tem que agir com a verdade. Segundo, diante de Deus, como você se mostra para Ele. Porque Ele te conhece, Ele nos conhece. Não como as pessoas conhecem. Como as pessoas nos conhecem, é só uma visão externa. Deus nos conhece numa visão interna, internamente. Nós nos conhecemos, mas também Deus nos conhece. Segundo tópico da lição diz, sobre o profeta. Entendemos que poucas são as informações sobre a vida pessoal de Ezequiel. Estão nos relatos entrelaçados nas profecias registradas no livro. Ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. Então, se nós procurarmos Ezequiel nos outros livros, não encontraremos. Nenhum outro livro menciona o profeta Ezequiel. Nem mesmo aqueles que são correlato à sua visão. O caso do livro do profeta Daniel. Daniel não cita Daniel. Não cita Ezequiel. Daniel não cita Ezequiel. Mesmo ele sendo do mesmo tempo. Seu nome, no grego, ou aliás, no hebraico, é Ezequiel. Ezequiel é o nome do livro do profeta. Ezequiel. Que quer dizer fortalecido por Deus. Tem que ter um nome forte assim, não é? Porque se nós não tivermos um nome forte assim, não nos manteremos na presença de Deus. Correto? Ezequiel. Bom, ele não aparece nos relatos dos livros dos reis e também não aparece no livro das crônicas. Não. Nenhum e nem outro. O pouco se sabe a respeito dele é o que lemos no livro. Seu nome, alguns detalhes da sua vida pessoal. Esses fatos aparecem para ilustrar a situação exílica dos seus compatriotas na Babilônia. Ele viveu entre os exilados na Babilônia e iniciou seu ministério ali, no cativeiro, quando completou 30 anos de idade. No 30º ano, está escrito. Quando ele fez 30 anos, ele inicia, no capítulo 1,
verso de número 1 diz: E aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Quer dizer, quando ele completa 30 anos, no 4º mês do ano 30 da sua vida, ele tem a sua primeira visão. 30 anos para dar início ao seu chamado. Não se sabe a data exata do fim do seu ministério, mas como base nos livros do cronológico apresentado por ele, sabemos que isso oficiou durante 22 anos. Ezequiel, mesmo sendo um livro profético dos profetas maiores, mas ele só profetizou durante 22 anos. 22 anos. Parece uma coisa profética para você hoje que está aí para ir votar, não é isso? Ele era filho de Buzi, pelo que dá para se entender, ele também era sacerdote. Filho de sacerdote, tendo sido chamado por Deus como profeta por ocasião da crise de Judá. Um profeta, um sacerdote idôneo, pronto para ser chamado para ser profeta, um sacerdote idôneo, um grande profeta para ser usado por Deus. Como nós já dissemos, foi chamado através do exílio profético, no início 598 a.C., e o fim, como já dissemos, no ano 571. Ok? Ele dá-se início ao seu trabalho 593 AC e terminando 571. Os severos modos de ensino morais de Ezequiel têm-lhe conquistado muitas coisas. Ele era o profeta que falava a verdade ao seu povo. Segundo subtópico diz procedência. Ezequiel era de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal. Filho de Buzi, ele foi levado ao cativeiro em 597 AC, quando o rei Nabucodonosor, depois Joaquim, do trono de Jerusalém, levando para a Babilônia e pondo Zedequias, seu irmão, em seu lugar. Daniel estava também entre eles, enquanto que Ezequiel vivia entre os exilados e exercia o seu ministério profético entre o povo. Daniel servia na corte de Nabucodonosor. Jeremias profetizava em Judá, o povo de Jerusalém. Veja que 3 grandes profetas e 3 profetas maiores: Ezequiel, Daniel e Jeremias, todos profetizando, tentando a restauração do povo, e o povo com os seus ouvidos fechados, tapados, sem ouvir a voz de Deus. Veja que estes homens tentam ou fazem de todas as maneiras trazer ao povo a consciência da sua vida preguiça, sua vida em declínio, sua vida imoral. E mesmo assim, 3 grandes profetas, 3 profetas maiores, volto a dizer, Jeremias, Ezequiel e Daniel, profetizando, falando com o povo, trazendo o povo à consciência do que estava errado. Jeremias ainda tentando trazer o povo à consciência para que eles não fosse levado totalmente, mas não tem jeito. Eles são levados ao cativeiro babilônico, não é? Vamos aí ao terceiro e último tópico, entendendo um pouquinho da palavra atalaia, sobre o atalaia. É uma palavra feminina, de origem árabe, al-talati, quer dizer lugar alto. O atalaia é descrito no livro do profeta Samuel, no segundo livro do profeta
Samuel, no capítulo 18, verso 24 a 27, também no segundo livro dos reis, no capítulo 9, no verso 17 e 20. Ele era uma figura de um militar posto como um sentinela, quer dizer, se o muro tivesse como os muros que estavam em Jericó, 30 metros de altura, o atalaia ficava mais 10 metros de altura acima do muro, num lugar suspenso para que pudesse ver de longe. O atalaia é uma figura de um militar que via se aquele povo que estava vindo àquela cidade era de paz ou de guerra. Ele diria: é de paz ou é de guerra. Então o povo, se era de guerra, ficavam preparados para a luta. Se era de paz, logo um cortejo iam receber aquele povo. Essas atividades eram atividades do Antigo Testamento. Profetas, de maneira metáfora, por ocasião da responsabilidade do sentinela militar e do profeta de avisar sobre o perigo. Então, ele é chamado como atalaia, e ele chama-nos como atalaia para ter uma visão além do alcance, lá na frente, mostrando ao povo que, caminhando daquele jeito, iriam morrer, iriam perder a presença de Deus, iriam perder a proteção do Senhor. Então ele, como atalaia, deveria dizer ao povo o que eles estavam num caminho errôneo. Veja que ele, como outros homens, são usados como atalaia para conduzir o povo. Deus hoje nos chama também como atalaia. E a incumbência nossa é ser um guarda cuidadoso, um vigilante, um vigia, um sentinela, para que as pessoas não entrem em embaraços, que nós não olhemos só para o externo. Muitas pessoas julgam hoje pelo que estão na aparência. Um bom terno, uma boa gravata, uma boa frase, uma frase de efeito. Isso leva a dizer que é um grande homem de Deus, e muitas vezes o grande homem de Deus não está num paletó, numa gravata, mas no seu procedimento. Não quer dizer que o homem de Deus não erre, não quer dizer que o homem de Deus não peque, não quer dizer que o homem de Deus não tenha os seus momentos tristões. Não, o homem de Deus tem tudo isso. Ele erra, ele peca, mas entendendo. Se ele erra, é tentando fazer o certo. Se ele peca, é tentando não pecar. Se ele vive uma vida ilibada, sem erro, tentando acertar, mas ele vai errar. Entenda isso. Mas ele é colocado sob um alto muro, acima dele. O sentinela ficava lá em cima, numa grande torre, acima do muro, para vigiar, para ser um guarda cuidadoso, um vigilante. Ele ficava ali para que a cidade não fosse atacada. A colheita ou a safra que era colocada em volta da cidade, fora dos muros, não fosse atacada por ladrões das colheitas. Então ele era um vigia, tinha que ficar em sentinela 24 horas ali, atento, para que nada de mal pudesse nem acontecer com o povo, nem com o seu alimento. Ele era responsável por tudo isso. Nós somos responsáveis, irmãos, primeiro, para que o povo não seja atacado por coisas externas. Nós precisamos nos mantermos vigilantes. Jesus disse: vigiai e orai, pois não sabeis a hora. Nós precisamos estar vigilantes.
Como atalaia da última hora, como disse o profeta Ezequiel, nós precisamos estar como guarda cuidadoso, vigilante. O segundo subtópico do terceiro tópico diz assim: o fim dos dias. O profeta se refere à primeira visão como qual inaugura o seu ministério profético, que ocupa o capítulo 1, a visão da glória de Deus. Há uma mudança brusca no gênero literário apocalíptico nessa visão de carruagem. O estilo típico dos profetas, veio a palavra do Senhor ao introduzir o seu chamado para ser atalaia, o fim dos 7 dias de seu tempo que ele esperou para recuperar a sua força depois do impacto da visão da glória de Deus. Veja que se você ler o livro do profeta Ezequiel, você vai ver que ele foi tão impactado por aquela visão que no capítulo 3 do livro, no verso 15 diz, o parte B: e fiquei ali 7 dias pasmado no meio dele. Ele que morava junto ao rio Quebar, ele ficou, depois da visão da glória de Deus, 7 dias. 7 dias ele ficou atônico, pasmado, observando a glória que Deus se manifestou. E se você ler o capítulo 1, você vai ver que ele tem a visão das rodas, dos fogos, dos raios, dos relâmpagos, os ruídos de muitas águas. E aí Deus diz no capítulo 2, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Mas no capítulo 3 ele se revela dizendo: tudo isso foi muito forte para a minha vida, tão forte que fiquei 7 dias pasmado no meio deles. Que coisa tremenda a visão do profeta Ezequiel. Que você possa entender que esta visão que o impactou era algo que mudaria a sua história. A partir dali, ele teria um novo rumo, ele teria sido impactado pela palavra que Deus tinha dado a ele. E ele, por 22 anos, o profeta ficou no meio do povo falando sobre as visões, sobre as profecias, sobre as revelações que Deus tinha dado para trazer o povo de volta à chama da presença de Deus. A visão do profeta Ezequiel nesse trimestre é uma visão clara para que eu e você se apegue mais à presença de Deus. Falarmos como falou Moisés no capítulo de número 17 do livro do Êxodo. Quando Deus diz para ele, entendendo que a sua presença era tão forte que o povo o rejeitava porque ficava com medo de Deus. Deus diz: olha, eu vou enviar o meu anjo para ir com vocês. Moisés disse: olha, Senhor, anjo pode ser muito bom, mas a tua presença é melhor. Se tu não fores conosco, não nos faça sair daqui. Até aqui tu tá, então vamos ficar aqui. É aonde Deus está que você deve permanecer. Aonde você sente a presença de Deus é que você deve permanecer. E vivendo a verdade, falando a verdade, não importa quem esteja ao seu redor, fale a verdade. Muitos não quererão você perto, porque falar a verdade nessa última hora não querem você perto, porque não tenha por medo cara feia, não.
Entenda uma coisa, nós vivemos uma geração sem Bíblia, uma geração que não conhece doutrina, uma geração que não conhece Deus de verdade, porque se conhecesse, eles leriam mais a palavra de Deus, eles teriam cuidado a quando orarem corretamente, sem floreamento, mas entendendo o que estão fazendo. Homens que não prezam pela palavra, não, eles até falam ou citam Bíblia, mas não prezam com a palavra, porque eles não têm conhecimento das doutrinas bíblicas, não têm conhecimento. Ezequiel foi um diferencial ao povo, você tem que ser um diferencial ao povo. Nós vemos homens que não sabem orar nem pela ceia do Senhor, nem pela ceia. Oram fazendo do povo um povo leigo, porque eles oram pelo pão, dizendo que vai tornar-se a carne de Jesus. Agora coma a carne de Jesus. Mentira! Nós não cremos na transubstanciação, não somos católico, apostólico romano. Também não cremos que o pão receba a carne de Jesus, porque não somos da nova era e dos neopentecostais, dizendo que o pão torna-se a carne de Jesus. Pão é pão. E Deus nos deixou a ceia para memorial, para que nós tivéssemos uma comunhão nossa. Primeiro, uma comunhão entre nós, a igreja do Senhor, e uma comunhão vertical entre nós e Deus, sentirmos lembrança da morte expiatória de Jesus, mas a esperança do arrebatamento da igreja. Pão é pão, nós não consagramos o pão, nós abençoamos. Jesus disse, tendo dado graça, o abençoou. Paulo diz, porventura, o cálice de bênção que nós abençoamos o pão, não consagramos. Consagramos pessoas, nós consagramos objeto, mas o pão nós não consagramos. Seja um atalaia, fale a verdade a esses mentirosos, esses homens que não lê Bíblia. Porque se lesse Bíblia, leriam do modo certo. Quando Paulo diz, isto é o meu corpo, Paulo está dizendo que aquilo é abstrato, é pão. Simbolismo, memorial, é disso que se trata a ceia do Senhor. O povo se corrompeu porque não tinha profetas no meio dele, profetas que profetizavam a verdade. Nós precisamos de profetas nessa última hora que profetizam a verdade, falem a verdade, inteiramente a verdade. Terceira parte do terceiro subtópico do terceiro ponto diz, filho do homem. Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como filho do homem. Filho do homem. Em hebraico, Ben Adam, aparece 93 vezes ao longo do livro e 6 vezes só no capítulo 3. Nenhum outro profeta recebe este título. Isso faz lembrar da natureza humana, fragilizada e pecadora, que Deus é o Senhor da glória. Somente o Senhor Jesus usava esse título, referindo a si mesmo nos 4 evangelhos, a partir de Mateus capítulo 8, verso 20. O título vem acompanhado do artigo, pois Jesus é o Filho de Deus e ao mesmo tempo Filho do homem. As duas naturezas, a natureza espiritual que Jesus exerceu na terra, a natureza material que Jesus exerceu, juntas numa só natureza, num só corpo. Louvado seja Deus. Adão é o cabeça da humanidade pecadora, mas Jesus é o cabeça da humanidade redimida. Todos creem em Jesus e recebem a vida eterna por Jesus. Louvado seja Deus. Ezequiel é o primeiro profeta e único profeta a ser chamado Filho do Homem. Filho do Homem. Falando da sua natureza humana, identificando-se como aquele que nasceria de mulher. Jesus nasceria de uma mulher, da semente da mulher.
nasceria Jesus, filho do homem. Louvado seja Deus. Que esta lição sirva para um despertamento. É só a primeira. Só a primeira. Quarto tópico e último subtópico. Quarto subtópico do último tópico da lição diz: o atalaia sobre a casa de Israel. Deus sabia. Temos uma ligação aqui. Temos uma ligação, mas atendemos daqui a pouco. Vamos terminar a lição e atendemos a ligação logo em seguida. Deus sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio continuariam na sua rebelião. Assim Ezequiel foi constituído por Deus, atalaia para profetizar aos filhos de Israel. Ele não esperava resultado de sua pregação. Seu propósito era advertir os filhos, pois hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Importa se ouvirem ou deixarão de te ouvir. Importa é que você fale. Tá certo? Fale aquilo que Deus manda. Tudo quanto Deus mandou, Deus vai velar por ti. Que Deus te abençoe. Falamos nesses 3 tópicos para ilustrar e trazer a você a memória do que Deus tem. Temos ainda um último tópico, que é o 4º tópico da lição, que é sobre a casa de Israel. A responsabilidade do atalaia. Nós estamos falando desde o início. São 2 as responsabilidades principais: anunciar o evangelho ao pecador e cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Se o atalaia não avisar o ímpio do seu mau caminho, o período que se encontra, certamente o ímpio vai perecer, e o mensageiro será cobrado por Deus. Poderá perder a sua própria salvação por não pregar. Escreveu o apóstolo Paulo: ai de mim, se não anunciar o evangelho. Também é dever do justo perseverar até o fim, porque se ele ceder, a sua justiça não será levada em conta, conforme ensina o Novo Testamento. Que Deus te abençoe nesta manhã. Ficamos por aqui, para que você possa guardar estas palavras. Guarde no teu coração. Deus é contigo. Feche os teus olhos, vamos fazer uma oração por a tua vida. Senhor, aqueles que nos ouvirem nesta manhã possam ser despertados nesse trimestre para frequentar a escola bíblica dominical. Livro profético do profeta Ezequiel trará a nós a incumbência que nós não devemos ficar calados. Em todo o tempo falemos a verdade. Importa que nós vivemos nesta verdade, Pai. Guarda os teus filhos e as tuas filhas, que serão instrumento de Deus para lecionar as classes, homens e mulheres. Deus os ajuda, os inspira, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fica aqui essa primeira aula, a primeira lição da escola dominical. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.